Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais uma live da Comunidade Ser, com esse tema babadeira. Você está pronto ou pronta para realizar os seus sonhos? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sonhos. Essa semana eu postei um vídeo falando sobre isso, né? E aí esse vídeo deu o que falar, a gente conversou muito ali no privado, no direct. Aí eu resolvi trazer ele para o nosso momento aqui de conversa mais íntima para a gente entender melhor sobre isso, né? Será que nós estamos prontos e prontas para realizar os nossos sonhos? Deixa eu arrumar aqui a minha iluminação. Nossa, mudou completamente, só de mexer, nem sei se tá boa. Me fale aí se a iluminação tá boa, se tá demais. Deixa eu colocar ela um pouquinho mais amarela. Porque senão me dá até dor de cabeça depois. Dependendo da forma que eu coloco, ela muda. Mas enquanto vocês vão entrando, a gente vai entendendo aqui um pouquinho. Espero que não caia até o final da live. Me fala aí se a iluminação tá boa, tá tudo certo. Tava testando aqui outros tipos de iluminação, porque até então eu não tava conseguindo entender, não tava tão bem assim, tava falhando um pouco. Mas bora lá, pessoal, essa é uma live da Comunidade Ser. A Comunidade Ser é a sabedoria espiritual ritualizada. É o momento da gente trocar, conversar, desenvolver pontos e assuntos que no dia a dia a gente simplesmente passa por cima. Boa noite, Esté, boa noite, seja bem-vinda. Tem momentos em que a vida tá tão corrida, as coisas estão acontecendo de forma tão rápida, que a gente não para pensar na profundidade de muitas sutilezas. E espiritualidade é justamente isso, essa sutileza da vida, essa sutileza de viver. Boa noite, Rúbia, seja bem-vinda. E aqui na Comunidade Ser, né, é esse momento de ritualizar essa sabedoria. O que é ritualizar? Ritualizar, muitas vezes, é trazer para a consciência, é conversar, é estar em roda, é trocar, é pensar de maneira diferente. Boa noite, Vivi, seja bem-vinda à nossa Comunidade Ser. Então, o ritualizar é isso que nós estamos fazendo aqui. Conversar, trocar, desenvolver. E aqui vai ser o momento. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante, que são os nossos sonhos. Os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades. Elas estão guardadas de forma tão preciosa, de forma tão ali, muitas vezes até escondidinha de nós mesmos, que nós vamos ver ali mais na aula, que hoje a gente precisa conversar. Colocar para fora esses desejos, esses sonhos, essas vontades, a gente entender o fundamento, de onde vem o porquê disso. E nós vamos conversar um pouquinho melhor sobre isso. Boa noite, Vivi, boa noite, mana, seja bem-vinda. Tenho certeza que vai ser uma noite ótima, de muita conversa, de muita troca. Já deu 5 minutinhos que começou a live, o pessoal vai entrando ali no meio da live. E aí depois a gente eu vou fazendo os feedbacks e voltando pro processo. Mas agora, boa noite, Nando, seja bem-vindo. Mas agora, vamos entrar nesse momento, né? De mais introspecção, pra gente deixar pra trás tudo que foi o dia, tudo que aconteceu. Boa noite, Érica, seja bem-vinda, saudades de você, gata. Quanto tempo que eu não te vejo. Boa noite, Elaine, seja bem-vinda. Antes de a gente fazer esse processo de mentalização, eu quero me apresentar. Prazer para quem não me conhece, meu nome é Lua. Eu sou líder espiritual, astróloga, taróloga, numeróloga também, sou psicanalista e eu gosto muito de trocar, conversar, e esse momento é pra gente trocar um pouquinho sobre experiências da vida, sobre o que é saber, sobre o que é espiritualidade. Nós vamos conversar e nos aprofundar nesse ponto nosso mais profundo. Obrigada, Érica, muito obrigada.
Então aqui é o momento da gente conversar. E hoje eu vou conduzir essa roda de conversa, mas sintam-se à vontade de perguntar, conversar. Depois, no segundo momento, a nossa comunidade Ser vai passar para o Meet, porque eu quero escutar vocês, eu quero estar nesse processo de troca ali verdadeira, de conversa mesmo, para que a gente possa trazer a profundidade desses assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, só que a gente vai deixando ele para trás aí à medida do que a vida vai acontecendo, tá certo? Então vamos começar com a nossa mentalização. Eu quero que vocês respirem fundo, inspirem pelo nariz, solte pela boca, inspire profundamente, puxe o ar. Inspire trazendo toda bênçãos de sorte, de alegria, de amor, prosperidade. E solte liberando toda tensão, toda angústia, tudo que vocês trouxeram do dia. Agora eu quero que vocês inspirem presença neste momento. E que você solte tudo que você não precisa para estar aqui. Agora pode abrir os olhos, bora começar. Eu quero que antes de fazer uma pergunta fatídica assim pra gente entrar no nosso assunto, eu quero saber de vocês, eu quero que vocês mentalizem, não precisa nem colocar aqui nos comentários ainda não, mais pra frente a gente vai usar bastante esses comentários. Eu quero que vocês pensem, mentalizem, né? O que vocês querem entender de vocês mesmos? O que você está pronto, o que você está pronta para olhar neste momento para dentro de você? E o que você quer levar daqui? Qual ensinamento, qual troca, qual sabedoria você quer levar daqui hoje? Mentalize tudo aí, coloque aí tudo certinho na cabeça de vocês, para que a gente possa se entregar para esse momento de agora. Então, bora lá? Essa é a live, né? Que a pergunta fatídica é: você está pronta para realizar os seus sonhos? E aí eu pergunto para vocês, né? Vocês se sentem realmente prontos para realizar esses sonhos? Mas antes de vocês me responderem sim ou não, eu quero que vocês guardem essa pergunta, porque eu sei que até o final, o sim ou não, ele vai passar pelo sim, pelo não, vai criar todo um processo e a gente vai chegar numa conclusão só no final. Só no finalzinho lá que a gente vai conseguir responder essa pergunta. Por isso que eu quero que vocês pensem aí direitinho pra gente ir conversando sobre isso, tá certo? Então, bora lá. Antes, né, da gente começar falando sobre sonhos, eu quero que a gente comece olhando para nós mesmos, assim. Porque se a gente começa a falar sobre os nossos sonhos, sobre os nossos desejos, a gente começa a falar dos nossos planos, das coisas que a gente planejou para o futuro, sobre o que você gostaria que fosse diferente. Eu tenho certeza que todo mundo fez a listinha ali da virada do ano, de 25 para 2026, o que queria para esse ano. Agora isso eu quero que vocês coloquem nos comentários aqui. O que vocês colocaram? Vamos lá, colocar uma lista, né? Vamos supor que vocês colocaram 10 coisas que vocês queriam alterar, né? Ou mudar ali durante o ano. Dessas 10 coisas, o que vocês realmente conseguiram mudar de 2025 para 2026? Quais foram os planos, os desejos e os sonhos que vocês planejaram ali na virada do ano que vocês realmente conseguiram colocar em prática? Coloca aqui para mim nos comentários pra gente já começar conversando sobre os nossos sonhos, a gente entendendo um pouquinho. Boa noite, Elis! Seja muito bem-vinda! Então, nós não vamos começar esse assunto falando dos nossos sonhos, porque se a gente começar daí, a gente vai falar das coisas que estão muito claras na nossa mente, das coisas que nós colocamos ali no papelzinho, do nosso vision board que a gente fez ali com os nossos desejos, com as nossas coisas.
E nesse momento, eu não quero falar sobre isso, sobre os seus planos, né? Eu quero saber o que dos seus planos você realmente entende que você é suficiente para mudar. O que do que você planejou até o momento, que você escolheu viver até hoje, o que você acredita que você é realmente suficiente para mudar? Coloca aqui nos comentários para mim também. Hoje vocês estão bem caladinhos. Deixa eu ver aqui quem tá. Vivi, Yolane, Stephanie. Coloquem aqui quais foram os planos de vocês de 25 para 26. E me falem o que vocês acreditam de verdade que vocês são suficientes para mudar. Coloca aqui pra mim, tô esperando. Gente, todo mundo caladinho? Então quando chega no sonho, gente, é mais difícil de falar. Então bora continuar. Vou deixar vocês colocando aí, vocês me falando o que vocês acreditam. Então bora lá. Se vocês acreditassem que vocês são... vou deixar, a Vivi colocou aqui. Olha, a Vivi colocou que um dos sonhos dela, um dos planos dela para 2026 era emagrecer 5 quilos. E ela já conseguiu eliminar 7 quilos. Meu Deus, que maravilhosa, adorei. Tô louca pra te ver com 7 quilos a menos. Maravilhosa. Ela falou que achava que ela não iria conseguir, mas conseguiu. Nós vamos até entender um pouquinho sobre isso, Vivi. Qual foi essa força e esse impulso para fazer isso acontecer. Parabéns, meu bem, parabéns. Se você pudesse entender o que é suficiente para mudar, o que você precisa para transformar as coisas da sua vida, você acredita que você estaria aqui e agora? Se você tivesse todas as ferramentas para mudar, para transformar, para realizar seus sonhos, se você já tivesse todo o conhecimento para isso, você acredita que você estaria aqui agora? Vou deixar vocês pensando nessa perguntinha enquanto eu vou ler aqui da Esther. Ela colocou coisa que ela ainda não começou a cumprir, mas desde que ela já começou a se movimentar e a organizar a vida e a rotina. Parabéns, Esther, parabéns. A Yolane falou que conseguiu organizar a rotina dela, fazer exercícios diariamente, começou a correr 5 quilômetros e já tá nos 7 quilômetros diários. E ela vai querer correr, querendo ou não. Menina, quando a gente fala de atividade física, na verdade, quando a gente fala de movimento, de mudança, de transformação, nós estamos falando de disciplina. Não é sobre, hoje eu estou com vontade, hoje eu estou com vontade. Não, eu preciso ir, porque senão a gente nunca vai. Te entendo perfeitamente, Elaine, também. Desde que eu comecei a movimentar o corpo, eu tô indo só pela disciplina. Mas parabéns pela mudança e pela transformação. Mas bora lá. Pensa num sonho, né? E naquela mudança que você não conseguiu realizar nesse ano. Se você conseguisse entender, se entender o que você precisa para realizar o seu sonho fosse suficiente, você acredita que você ainda estaria aqui? Você acredita que entender apenas o que está acontecendo nesse momento é o suficiente para você realizar os seus planos, os seus sonhos? E é isso que nós vamos entender durante essa trajetória. Então, se a gente sabe, né, que muitas vezes a gente precisa de ir além, precisa entender mais do que isso, nós vamos hoje falar um pouquinho mais do que o sonho, né? Nós vamos falar o que sustenta o nosso sonho. O que faz com que realmente a gente acredite que nós possamos alcançar e realizar os nossos sonhos de forma verdadeira. Existe uma sensação, né, muito específica que às vezes a gente passa na vida, né? Que é uma sensação, não é aquela quando a gente sente que a gente está perdido.
Porque quando a gente tem um sonho, a gente sabe para onde a gente quer ir, a gente sabe o que a gente precisa mudar, a gente sabe quais são os padrões que a gente não precisa repetir mais. Mas eu falo daquela sensação de quando eu sei tudo que eu preciso para movimentar, eu sei tudo que eu preciso para transformar uma ação em movimento, mas mesmo assim as coisas não se movem. Eu sei o caminho, eu sei a trajetória, eu sei o que fazer, mas mesmo assim eu continuo parado no mesmo lugar. Vocês já sentiram essa sensação com alguma coisa, em alguma área, em alguma situação na vida de vocês? Coloca aqui nos comentários para mim se vocês têm essa sensação. Essa sensação, muitas vezes, é como se tá num carro, como se estivesse num ponto morto ali, sem marcha, sabe? Quando você não engata nenhuma marcha, você vai, aperta o acelerador, você escuta o motor, você escuta as coisas funcionando, mas o carro não anda, nada acontece, nada funciona, né? E quando a gente tem essa sensação, começa o nosso autoflagelo, né? Eu falo que o nosso chicotinho fica lá, né? A nossa sensação de julgamento, pensando por que eu não saio desse marasmo, o que é de errado comigo, por que eu não consigo fazer as coisas acontecerem, por que eu sou assim. E aí, a resposta sempre vai, né? Porque o que eu tenho de errado, por que eu sou assim? Por que eu não consigo mudar e transformar? E aí vem um ponto que eu quero trazer uma clareza para vocês, que é o seguinte: não existe nada de errado com você. Existe, na verdade, uma ideia forte de que autodesenvolvimento, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, existe um conceito, né, desse dentro que fala os coaches, a sociedade, né, quando fala de autodesenvolvimento, autoconhecimento, né, desenvolvimento pessoal, eles falam que consciência gera transformação. Que quando você entende um processo, quando você entende aquilo que você precisa mudar, você simplesmente vai lá e muda. Mas será que apenas ter consciência é o suficiente? O que eu posso te afirmar é que ter consciência é o primeiro passo, mas não necessariamente ele é o suficiente para te transformar e para fazer com que você realmente alcance aquilo que é necessário. Porque muitas das vezes você já entendeu os padrões, você já entendeu os comportamentos, você já identificou quais são as emoções e mesmo assim continua repetindo tudo de forma sistemática. E aí, o problema não é falta de consciência, não é falta de nada. O problema realmente é o lugar para onde a gente quer ir e o lugar onde nós estamos hoje. Será que o lugar que a gente quer ir condiz com onde nós estamos hoje? Será que a eu de hoje, né, a Lua de hoje, a Stephanie, a Vivi, a Yolane de hoje, ela realmente está fazendo e tomando ações, os movimentos para chegar onde esse sonho quer que ela chegue? Aí a gente vai entender um pouquinho o que Freud descobriu, né? Ele falou que quando a gente era pequeno, quando a gente estava no nosso período de formação ali emocional, né? De 0 a 8 anos, mais ou menos, antes da gente saber escolher, falar, fazer qualquer coisa, antes da gente entender o que era certo e errado, a gente estava aprendendo o que significava ser amada. O que significava ser vista, o que significava ser suficiente e o que você precisava fazer para merecer ficar, para merecer estar, para merecer ser, né? E o que nós aprendemos ali durante esse período, ele foi direto para o nosso inconsciente. Ali, de 0 a 8 anos, é o nosso período de formação emocional. Então, nesse período, a gente aprendeu tudo que era o suficiente para a gente apenas ser, né? O que a gente precisava fazer para agradar a todo mundo.
E é nesse momento que mora o perigo. Porque ali, pra gente agradar, a gente aprendeu que a gente precisa sonhar o sonho dos outros. A gente precisa fazer tudo para agradar os outros. E isso tudo foi como se alguém tivesse instalado mesmo um programa ali no nosso sistema operacional que, sem a gente saber, ele roda até hoje, né? Ele roda ali no segundo plano. Então, a gente toma as nossas decisões baseadas naquilo que a gente aprendeu naquele período. A gente a gente tem ações, a gente tem atitudes, a gente pensa muitas vezes daquela forma que nós aprendemos ali naquele período de formação, né? E aí, até hoje, a gente está reproduzindo essa programação que a gente recebeu ali. Então, muitas vezes, o que a gente acha que é um plano, né? Que é um sonho, que é um desejo, é apenas uma crença que foi instalado ali naquele momento. Eu sei que isso acaba que dá uma bugada, a gente já começa a conseguir entender alguma coisa. Me falem o que vocês acham disso. Se vocês conseguem perceber qual crença, qual padrão que vocês ainda trazem desse momento. Enquanto isso, eu vou ler aqui o que a Esther falou. A consciência ajuda, mas também não pode virar um peso. Porque às vezes eu sei, mas não movimento. Porque muitas vezes saber e não movimentar é até pior. Vira até peso na consciência, autocrítica, e quanto mais eu entro nesse limbo, menos eu faço sobre. A Yolane falou assim, né? A gente tem consciência, talvez precisa acreditar que merecemos e encarar o medo. Isso mesmo, Yolane, a gente precisa encarar o medo, né? A gente precisa encarar essa questão. A gente vai até falar um pouquinho sobre isso durante a nossa conversa. Ô, Esther, sobre isso tem uma parte que é muito importante, né? Nesse ponto. Porque tem vezes que a gente toma consciência só pra gente ficar no período no movimento de autocrítica. Porque se a gente aprende muitas das vezes a ser muito cobrada, a se autocobrar, né? E a gente entra nesse movimento, a gente precisa reproduzir esse padrão. Então, muitas vezes eu vou criar consciência só para ficar me autocobrando o que eu não faço, né? E o movimento de se paralisar pode vir muitas vezes daí, né? De simplesmente ficar se autocobrando. Mas a Yolane falou, né, sobre ter consciência, muitas vezes encarar o medo. Mas vamos entender um pouquinho, Yolane, como é que faz para encarar esse medo, né? O Lacan, ele trouxe uma definição que é muito importante a gente entender, e eu quero que vocês ouçam ela com muito cuidado. O desejo do homem é o desejo do outro. Eu vou falar de novo para vocês entenderem. O desejo do homem é o desejo do outro. O que isso quer dizer na prática? Que muitas vezes o desejo que você deseja, o sonho que você tem, aquilo que você quer, muitas vezes nasceu apenas do olhar e da percepção de alguém. Você muitas vezes queria agradar a sua mãe, e aí você simplesmente busca ter uma família porque sua mãe sempre quis ser avó, sempre quis ter a família grande. Você tem desejos que a sua família acha que é muito valioso e passa a ser valioso para você. Você corre atrás muitas vezes de sucesso, prosperidade, de abundância, de carro do ano, de roupa nova, enfim, simplesmente porque a sociedade te falou que isso é ter sucesso e isso é ser bem sucedido. E aí, a gente volta no que Lacan disse, né? O desejo do homem é simplesmente o desejo do outro. Agora, o que é o seu desejo quando ninguém está vendo? Ninguém está vendo, estar vendo é melhor. Quando ninguém está vendo. Se você tirar tudo que você foi ensinado a sonhar, a querer, o que sobra aí dentro? O que você realmente quer quando ninguém espera nada de você?
Coloca aqui nos comentários para ver se vocês estão sabendo, se faz sentido, se vocês sabem o que vocês querem realmente quando não sobra nada, quando isso aqui minha mãe fala, meu pai, isso aqui eu quero saber quando não sobra ninguém, quando não sobra nada, quando não sobra sociedade, quando não sobra familiar, quando não sobra marido, esposa, quando não sobra nada. O que realmente você quer quando é apenas você? E aí vem um ponto que é muito importante, porque a maioria das pessoas nunca chegaram a essa pergunta de verdade. Não porque elas sejam covardes ou porque elas, enfim, não querem, elas sejam fracas. Mas é porque essa é uma pergunta que dói de forma profunda. É uma pergunta libertadora. Mas antes de libertar, ela dói. Porque ela exige que você olhe para possibilidades e partes suas que foi construída para agradar os outros que você nunca parou para observar. Olhar para algo que nunca foi seu, para uma ilusão, para um véu que foi criado durante toda a sua vida, que realmente você não sabe nem como começar a olhar, porque ela é muito profunda. Ela vem, imagina, igual vamos colocar a Esté, por exemplo. A Esté tem 32 anos, são 32 anos, 32? São 32 anos, praticamente, né? No meio do ano 32. São 32 anos construindo uma imagem que muitas das vezes não tem nada a ver com o que ela é de verdade. Não tem nada a ver com essa essência. E aí, para mudar isso, né? Para entender isso, Freud, ele fala o seguinte, que a Vivi até colocou assim, né? Que realmente dói. A impressão é que está errado querer o que eu quero. Sim, exatamente, Vivi. Como você passou a vida inteira querendo o que os outros querem, muitas das vezes, quando você começa a descobrir o que você quer de uma forma verdadeira, pelo menos tentar buscar alguma coisa de forma diferente, parece que está errado, né? A Yolanda disse o seguinte: se eu te falar que um dia eu sonhei em ter paz e olhando por esse lado que você disse, eu encontrei esse estado de plenitude, me emocionei porque eu estou exatamente onde eu queria estar, me emocionei. É exatamente sobre isso, assim. Às vezes a gente só quer ter paz e isso é um desejo profundo, né? Isso é um desejo nosso. E tá tudo bem. Esse é um desejo genuíno seu. Esse não é um desejo que alguma pessoa te impôs, te colocou, ela trouxe pra você. É um desejo que nasceu aí de dentro, né? E tem uma coisa que Freud disse também, que é muito importante dentro desse processo. Freud dizia que a gente nunca quer satisfazer os nossos desejos. Porque se a gente chega e satisfaz o nosso desejo, a nossa vontade, aquilo que a gente queria muito, em pouco tempo, a gente entra num vazio. A gente entra num luto, a gente entra num limbo, né? Isso não quer dizer que você seja ingrata, esse vazio que às vezes a gente sente, não quer dizer que você seja ingrata, que tem algo errado com você, que você não valoriza a sua família, ou algo do tipo. Mas é porque nós, seres humanos, nós somos movidos por desejo, né? E quando a gente conquista um desejo, um sonho, quando a gente se realiza em algo, a gente precisa se deslocar para um outro desejo, para uma outra pessoa, para um outro sonho, para um outro objeto. Porque o homem, ele é movido por isso, né? Por querer, pelo desejo. E aí, o Viktor Frankl, ele fala uma coisa que ele ainda foi mais profundo sobre isso. Ele foi um psiquiatra que ele sobreviveu a um campo de concentração na época nazista e tudo mais. E ele falou algo muito interessante, que é o seguinte: o humano, ele não é movido pelo prazer e pelo poder. Ele é movido pela busca de sentido. Enquanto o homem ele está buscando um sentido para a vida, uma direção para a vida, algo que te nutre, algo que te movimenta, algo que faz ele crescer, ele está indo e ele está indo tranquilo. A partir do momento que a vida dele perde o sentido, tudo trava.
Aí vem depressão, vem ansiedade, vem aquele vazio existencial, vem aquilo que você sente que que você tem tudo, você olha para o seu lado, você tem casa, você tem comida, você tem família e tudo mais. Mas ao mesmo tempo você não tem nada, porque você percebe que você não está vivendo a vida que realmente faz sentido para você. A vida que você realmente queria viver. E esse é o ponto principal da vida do ser humano. Sentido, uma busca e uma direção. Enquanto ele não encontra um sentido e uma vontade, uma garra daquilo que ele realmente quer, ele permanece perdido e sem direção. E aí vem a pergunta, né, fatídica e principal. A vida que você está vivendo hoje tem um sentido real para você? Me fale aqui nos comentários, pessoal, se a vida que vocês estão vivendo hoje está fazendo realmente sentido para você. Ela faz sentido para você ou faz sentido para os outros? Me fale aqui nos comentários. Enquanto isso, a Yolane, ela comentou assim: a ânsia de ter e o tédio de possuir. É exatamente sobre isso, Yolane, porque a gente fica, o desejo é justamente isso, a gente fica buscando. E aí quando a gente realiza aquele sonho, aquele desejo, aquela vontade, a gente entende que a gente pode, porque na verdade o desejo, o querer e a vontade é simplesmente saber que a gente pode. Quando a gente descobre que a gente pode, a gente entra no tédio de falar: é isso? Era isso que eu tanto queria? Mas enfim, eu vou deixar aqui a pergunta. A Esté falou assim: eita, tô pra dizer que essa aula tá sendo a que mais tá explodindo a minha mente. É isso mesmo. Quando a gente fala de sonho, né, a gente tá falando em explodir realmente a nossa mente, porque sonho é desejo, né? E o que são nossos desejos? O que são aquelas vontades que a gente tem, né? E aí, não vamos fugir da pergunta, pessoal. A sua vida hoje, o que você está vivendo, faz um sentido real para você ou faz um sentido para os outros? Depois vocês me respondem aqui no comentário. Existe um sonho que você carrega, não é aquele que você posta no Instagram, se você é daquela que gosta de postar sonhos e desejos, não é aquela que você conta para os outros. Não é aquele sonho que cabe uma resposta rápida. Eu tô falando daquele sonho que você acorda 3 horas da manhã, visualizando, pensando nele. Aquele que quando você está sozinha ali, olhando pro céu, olhando para as estrelas, você tá pensando, você tá trazendo, você tá idealizando. Ou então aquele quando você acorda de manhã, assim, ele vem de forma rápida, tipo assim, isso é o que move a minha vida, isso é o que faz sentido. Se eu te perguntar, você saberia qual que é esse sentido? Esse sonho? E aí, para ser um pouco mais profunda, você sabe se esse sonho, ele nasceu de você ou se você foi ensinado a sonhar? Me fale aqui depois pra gente saber, porque pra gente entender sobre isso, a gente precisa saber que existe uma diferença enorme entre um desejo que tem raiz, um sonho que tem raiz, um sonho que tem fundamento e um desejo que foi plantado de fora. Quando o desejo, ele tem raiz, ele tem fundamento, ele tem sustentação, você consegue mantê-lo vivo ali, mesmo na dificuldade, mesmo quando você está cansado, porque tem algo dentro de você que segura e que sustenta aquilo, porque aquilo veio de você de forma verdadeira. Agora, quando o desejo e a vontade, o sonho, ele não tem raiz, você pode até começar, mas aí você não sustenta. Porque você sempre vai procrastinar, você sempre vai deixar com que a preguiça fale mais alto, você vai começar, e aí você vai, né, você começa por alguém, mas aí você não termina, você deixa pra lá.
Porque isso não nasceu de uma fonte verdadeira sua, né? Talvez você só está sustentando, quando a gente fala que nós somos muito procrastinadores, que a gente enrola muito e tudo mais, talvez a gente só esteja sustentando uma vida, um sonho e um desejo que não é nosso. Não existe talvez não exista uma procrastinação real. Só existe uma falta de sentido de vida, de sonho, que não faz sentido com aquilo que realmente move a sua alma. E é essa pergunta que a gente sempre tem que se fazer. Se realmente aquele sonho, aquele desejo é meu, ele tem raiz, ou a raiz está afundada em outros locais ou em outras pessoas. Enquanto isso, a Yolane falou assim: a minha vida sim tem feito sentido para mim. Sem expectativas, vivendo automaticamente sem medo do externo, apenas focado no que me traz paz, sentido e significado. Esse é o desejo de todo mundo, né, Yolane? Que a gente realmente simplesmente viva, né? Deixe as coisas acontecerem, deixe os processos fluírem e que vai fazendo sentido ali ao longo da trajetória, né? Sem criar muita expectativa do que vem, sem trazer muitas coisas ali, né, para o seu processo. Essa é a melhor forma, né? Agora tem uma coisa que ninguém fala sobre sonhos, que é o seguinte: a pessoa que vai realizar esse sonho que você tanto deseja, que você tanto espera, não é a pessoa que está aí hoje. É aquela pessoa que vai se formar ali na frente, né? Porque pra gente conquistar os sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que vibra aí dentro, cara, vai ser assim extremamente desafiador. Você vai cair, você vai levantar, você vai renunciar, você vai aprender, você vai evoluir tanto para você conseguir alcançar os seus sonhos, que quando você chegar naquele sonho lá que você desejou, que você quis, você vai ser alguém completamente diferente. Não tem como você realizar um sonho e um desejo sendo aquela mesma pessoa que sonhou e que desejou. Gente, e isso eu falo com categoria, com número, gênero e grau. Todos os meus sonhos e desejos, eu sonhei e desejei muito. E eu sou uma pessoa que eu falo muito. Gente, não tem nada que eu quero que eu não consiga. Se eu não conseguir é porque eu não quis de verdade. E assim, né, eu sou aquariana com ascendente em Áries. Então, assim, tenho muito fogo no meu mapa, minha tônica é Capricórnio. Então, quando eu quero, minha filha, aquilo vira. E tem o TDAH, né? E o TDAH, ele te dá um hiperfoco. Quando eu quero, eu vou igual um trator, assim, querendo e derrubando tudo. E sempre, a todas as vezes que eu conquistei os meus sonhos, quando eu cheguei lá, foi completamente diferente do que eu desejei. Porque eu me transformei tanto, eu mudei tanto, eu abri tão mão de mim, daquelas camadas que me prendiam, eu tirei tantas travas, tantas correntes, que chegou lá, eu era uma pessoa completamente diferente. E na hora que eu realizei aquele sonho, não foi nada daquilo que eu imaginei. Porque era uma outra pessoa que estava sonhando, já era uma outra pessoa que estava desejando, já era uma outra pessoa que estava querendo. Não quer dizer que não foi lindo realizar esse sonho. Mas o mais bonito do que realizar o sonho foi viver o caminho. Foi viver a trajetória. Foi quem eu me transformei para chegar lá. Cara, e essa pessoa que eu me transformei, tipo assim, e eu me transformo todos os dias, né? É uma pessoa que, assim, eu encho muito o coração, assim, pra dizer o quanto que eu me entrego pra transformação e o quanto que ver a minha transformação é lindo, porque existe uma autocobrança muito grande, existe um autoflagelo, existe uma parte minha que ainda fala você pode mais, você tem que ir mais. Mas, cara, tudo que eu vivi, toda a minha trajetória, toda a minha história foi muito bonita. E eu preciso honrar essa trajetória.
Eu preciso honrar essa Luciana e essa Lua que viveu várias transformações ali para chegar até aqui. Porque senão eu não vou conseguir chegar lá na frente, porque eu vou estar presa naquela que estava lá, sentindo dó, sentindo pena, daquela Luciana, daquela Lua que sofreu, fez... Não, cara, foi extremamente importante. Cada tombo, cada caminho, cada direção que foi tomada foi extremamente importante para eu me formar em quem eu sou hoje, né? E o problema de quando a gente realiza o sonho não é que o problema não é o sonho, né? Quando você realiza e você entende que não foi bem da forma que você sonhou, né? O problema nunca foi o sonho, foi quem você se tornou ali no meio do caminho, né? Aquele sonho ainda, esse sonho que você nutre, ainda está sendo nutrido por uma pessoa infantil. Infantil, de acordo com aquela pessoa que vai chegar lá na frente, né? Infantil dependendo do ponto de vista e do ponto de percepção. E a gente precisa, né, ter consciência disso. Porque realizar um sonho não é realizar algo, não é chegar a algum lugar, não é alcançar uma imagem, não é alcançar aquela ilusão que você construiu, né? Realizar um sonho é se tornar alguém que sustenta o que deseja, que escolhe fazer de forma diferente, mesmo quando não é confortável, que não volta aos padrões quando as coisas começam a dar errado e quando não começa a mudar. Porque mudar, gente, é muito diferente, né? Se transformar é muito desafiador, né? E quando a gente fala em transformação, isso não acontece em um momento, né? Não é só uma decisão isolada, um insight ou algo que, nossa, uma percepção que eu tive. É um processo, né? É uma transformação de verdade, é algo profundo, é algo interno. E eu vou falar uma coisa com vocês que a maioria das pessoas não sabem, né? Todo o processo de transformação, todo o processo de mudança, ele tem um custo muito grande, né? E mudar, ele sempre vai implicar em perder algo, né? Nem que esse perder algo seja perder você mesmo. Seja perder aquilo que você projetou, aquilo que você quis, né? Nem que seja perder a sensação de controle. Porque quando a gente muda, a gente está entrando num limbo e num vazio e num desconhecido que a gente não tem menor noção. A única coisa que a gente não vai ter nesse momento é controle. Então, nem que seja perder essa sensação de controle, a gente vai perder, né? E aí vem a pergunta, né? Você está disposto ou disposta a abrir mão de quem você é hoje para se transformar, para mudar, para ser quem o seu sonho quer que você seja? Essa é uma pergunta muito importante antes da gente até mesmo saber, né, se a gente está pronto para realizar os sonhos. Deixa eu ver aqui, olha aqui os comentários. A Esté falou assim, né? Então, realizar o sonho... Eu só não entendi o que você falou. Então, realizar o sonho, muita gente, né? Eu não entendi, Esté. Acho que eu perdi o fio da meada. Ah, tá. Que então, realizar o sonho muda muita gente. Exatamente. Realizar o sonho te transforma completamente. A Yolane falou que teve um insight sobre isso esses dias. Que para os sonhos chegarem, a gente tem que estar pronto e preparado para vivê-los com outra maturidade, outro entendimento, como se o sonho sempre estivesse lá. Só precisamos olhar com outro olhar. Criar uma nova identidade. A pergunta que gosto de me fazer é quem eu seria se eu já tivesse esse sonho. É justamente, né? É entender quem é essa pessoa que já tem esse sonho, que já conquistou. Porque essa pessoa, eu tenho certeza que ela é completamente diferente, né? E aí agora a gente chega num ponto que a maioria das pessoas confundem
que é o seguinte: existe uma diferença entre saber, sentir e sustentar. Vamos entender um pouquinho a diferença para a gente entender como é que isso se realiza no sonho, né? Saber quem muitas vezes é o que você quer, quem você é, os seus padrões você já sabe, porque ali você às vezes consagra uma ayahuasca, faz uma terapia, já teve alguns insights. Então muitas vezes a gente já sabe quais são os pontos que nos travam e que não nos permite ser diferente, né? E ir atrás desse sonho. Sentir, por várias vezes a gente já sentiu também. Algumas vezes a gente tem aquelas clarezas, principalmente quem consagra a ayahuasca, né? A gente consegue sentir ali aquilo que a gente quer, e às vezes consegue ter até certeza ali daquela mudança e tudo mais, né? Mas agora, sustentar a transformação, isso é o que realmente muda. Isso é o que realmente faz com que a gente mude nosso caminho, nossa trajetória, aquilo que desejamos. É aquilo que faz com que a gente levante todos os dias, mesmo muitas vezes sem ter motivação. É quando a vida complica, né? Aí o antigo parece mais seguro, a gente pega e volta, ao invés de voltar para o antigo, a gente permanece ali sustentando aquilo, querendo viver essa transformação, essa mudança, né? E é exatamente nesse sustentar que a maioria das pessoas elas param, né? Porque sustentar o desejo e a vontade, ela exige uma outra pessoa. Ela não exige aquela lá que estava no lugar seguro. Ela exige uma outra parte de você, né? E aí tem uma coisa que eu quero que vocês escutem muito com o coração aberto, assim. A gente está chegando aqui nos momentos finais e eu acho que é muito importante a gente ter consciência. Eu quero que vocês escutem muito com o coração aberto. Quando a gente fala de mudança, de transformação, de realização de sonhos, quando a gente fala de tudo isso, não quer dizer, por mais certeza que você tenha e que você saiba o que você quer, não quer dizer que você vai se sentir pronta todos os dias. Não quer dizer que você vai se sentir pronto todos os dias. Não quer dizer que você vai se sentir segura dentro do caminho e da trajetória. Muito pelo contrário, você vai se sentir muito segura. Não quer dizer que você saiba por onde caminhar, o que fazer. Não quer dizer que você não vai errar. Não quer dizer que você não vai duvidar. Não quer dizer que você não vai precisar ajustar. Não quer dizer nada. Quer dizer apenas que, apesar de tudo isso, você continua ali caminhando, sustentando, vivendo tudo aquilo, né? Porque viver um sonho não é viver o controle, né? Viver um sonho é ter certeza que quem ainda está errando ali naquele caminho é porque está vivendo ainda a estrada, ainda está vivendo a trajetória e ainda está chegando ali naquele ponto, né? E todos esses erros, eles são o que sustentam essa transformação. Eles são os que sustentam esses sonhos para que você consiga realizá-lo, né? E aí vem a pergunta, né, principal. O que seria diferente da sua vida se você parasse de estar pronta para começar e apenas começasse? O que seria diferente para você? Diga aqui nos comentários para mim o que seria diferente se você simplesmente parasse de estar pronto e começasse e se entregasse para os seus sonhos e para os seus desejos. Eu vou colocar aqui que a Yolane fez uma pergunta. Criar uma nova identidade, a pergunta que eu gosto... não é esse não. Olha, esse aqui a gente tinha falado. Achei que tinha vindo outro, mas não teve não. Mas agora me respondem aqui. O que seria diferente? O que seria diferente da sua vida se você simplesmente parasse de esperar estar pronta para começar e começasse? Coloca aqui para mim nos comentários pra gente fazer esse fechamento final agora.
e entender de verdade ali o que seria diferente. Coloque aqui pra mim, porque eu quero deixar uma mensagem para vocês, né, que ficaram até aqui, até o final, que acompanharam esse sonho. Inclusive, estar aqui conversando com vocês sobre isso é uma realização de um sonho meu. Eu sempre quis ter essa troca, ter esse momento de roda, esse momento de conversa. E eu ainda estou me desenvolvendo, eu estou me preparando, eu estou ainda criando didática, eu estou ainda criando fontes, formas e percepções disso. Mas eu estou aqui, fazendo, conversando, entregando o que a lua de hoje é capaz de entregar. E eu só vou conseguir transformar e entregar mais dentro daquilo que o meu perfeccionismo queria se eu simplesmente começar. E por isso, e é daí que a comunidade Ser, ela surge. Eu quis simplesmente começar. Existe algo que eu preciso entregar. Existe algo que vibra aqui dentro que eu preciso colocar para o mundo. Então, se eu for esperar estar pronta, estar no momento certo, eu nunca vou começar e eu sempre vou me autocobrar. Então, eu quis simplesmente começar a conversar com vocês, a trazer um pouquinho o que essa mente aquariana pensa e flui e devaga, pra gente começar simplesmente a conversar. A Stephanie falou que ela estaria vivendo uma vida que faria ainda mais sentido, mais alinhada com os desejos dela. Ela falou que live foi essa. A Vivi falou o seguinte, ela ainda não consegue chegar a uma conclusão sobre essa pergunta. É uma pergunta que é para você ir pensando durante a noite, Vivi. Antes de colocar a cabeça ali no travesseiro, pensa o que é que você precisa apenas simplesmente começar. Nem que seja, Vivi, se alimentar bem, acordar e fazer suas orações. Algo que realmente comece a transformar ali o seu processo. Tá certo? Mas antes de encerrar, eu queria dizer uma coisa. Você não está atrasada, você não está perdida, você não está quebrada, você só ainda não se tornou a pessoa que sustenta os seus desejos. E isso já é o primeiro passo, de você entender que ainda falta algo que venha de dentro, algo que faça sentido para você. Porque a partir do momento que você entender quais são os seus desejos de verdade, quais são os seus sonhos de verdade, qual que é aquilo que realmente vibra, essa nova versão sua que está pronta para realizar esse sonho, ela vai surgir. Porque essa nova versão, ela precisa de toda a carga que você já passou até hoje, né? Lembra de todas as dificuldades, de tudo que você viveu, de todas as decisões que você tomou para chegar até aqui e que transformou você nessa pessoa que você é hoje, né? E por mais cansado que você esteja, por mais desafiador que foi tudo que você passou durante a sua vida, você não desistiu. Você está aqui, né? E todas as versões suas venceram. Aquela versão que nasceu ali, aquela adolescente, aquela adulta, aquela versão de ontem, a versão do ano passado, enfim. Todas elas venceram, né? Porque o seu sonho, ele não vai acontecer. Ele não vai se realizar do dia para a noite, né? O sonho, a conquista do sonho, ela não vem de forma linear, né? Ela não vai ser bonito, né? Ela vai começar com uma coisa e ela vai se transformando, né? E aí, à medida do que você vai se decidindo, e à medida que você vai acreditando no que você merece viver, né? As coisas vão se transformando. E tudo só vai começar quando você der o primeiro passo, né? Quando você se libertar do desejo dos outros, quando você escolher aquilo que realmente faz sentido para você, né?
E aí vem a pergunta principal, né? O que você mudaria na sua vida se você parasse de estar pronta e simplesmente começasse? Bora refletir sobre isso essa noite. Bora refletir sobre as mudanças e as percepções que a gente precisa ter. Essa foi mais um momento da comunidade C. Espero que tenha feito sentido aí para vocês. Espero que tenha transformado, tenha tirado vocês de uma zona de conforto, que tenha gerado algum burburinho aí dentro. Esse é um momento de troca, de percepção, de conversa, de autodesenvolvimento, para que a gente possa realmente começar a transformar algo profundo que existe aí dentro da gente. Que a gente comece a ritualizar a nossa sabedoria, que a gente comece a ritualizar a espiritualidade e realmente fazer com que as coisas façam sentido. Tá certo, pessoal? Um super beijo, foi perfeito estar com vocês hoje, foi perfeito conversar sobre sonhos. Eu espero que esse tenha sido o pontapé inicial para que vocês consigam realizar e dar o primeiro passo para a conquista do desejo de vocês. Tá certo? Um super beijo, tchau, tchau!